Oi, pessoal! Estamos novamente aqui, né? Com mais um episódio do Empreendecast. Olhe, não sei se vocês estão aí por dentro, mas já estamos no 5º episódio. E, como eu sempre digo aqui, começo falando, né, da proposta, do propósito do Empreendecast, que é trazer para vocês histórias, dicas, conteúdos que você possa, né, levar para a sua vida de alguma forma. Então, a gente não fala só de empreendedorismo, a gente fala de carreira, né, a gente fala de vida, porque tudo faz parte. E hoje eu estou com um convidado assim, super especial, né? Todas as nossas convidadas são especiais, todas, né? Mas essa tem uma história de vida linda, maravilhosa. Também é um dos propósitos, né, do Empreende, é contar histórias, é trazer para vocês realidade, cotidiano, porque a gente vê muitos conteúdos, a gente consome vários conteúdos, hoje a acessibilidade, né, a gente, para se desenvolver, está aí, mas a gente quer trazer realidade, né? Realidade, coisas que a gente bota na prática que dá certo, coisas que a gente bota na prática que não dá certo, né? O que é que a gente precisa melhorar, o que é que a gente precisa desenvolver. E é isso, né? Então, a minha convidada, ela, eu digo mais que especial, porque a gente tem uma história de vida juntas, né? Não é só uma história de vida como enquanto profissional, mas uma história de vida mesmo, né? Temos muitos anos de amizade. E eu admiro bastante pela pessoa que ela é, pela pessoa que ela vem se transformando. E ela é muito importante na minha vida, na vida da minha família. E tenho certeza que o que ela vai trazer hoje aqui vai ser de grande valor. Então aproveitem, assistam, indique, né? Mande para as pessoas o link, compartilhe, que isso é muito bom para a gente. Faça esse programa, né? Esse podcast ir para frente, minha gente. E só vamos conseguir através de vocês, tá? Quanto mais pessoas consumirem, melhor. Então, vamos lá, paradas delongas, e vamos para as apresentações, né? O Empreendecast traz com muito amor, muito carinho. Essa pessoa maravilhosa, essa especialista, essa poderosa, né? Tamara Gama! Eu nunca me senti tão importante na minha cidade. Tá vendo? Gente, quem te viu, olha a gente aqui, gente, no Empreendecast. Diga que aí. Lindo. Ju, você falou tudo, né? A gente tem uma história muito linda, né? Nós estudamos juntas, nos formamos juntas. E tá aqui nesse projeto com você, eu acho que ela só bota o carimbo, né, de que tudo deu certo no final, né? E apesar que a gente tem uma grande história aí pela frente. Mas, assim, é de grande valia estar aqui com você hoje, né? Você sabe os caminhos que eu percorri. Sim. Você passou de amiga de classe, de amiga pessoal, amiga familiar, comadre, para ser uma mentora da minha carreira junto comigo nesse projeto, né? Então, assim, você sabe como eu sou sonhadora, né? Sim. Hoje eu fiz o teste dos arquétipos, vi que eu sou exploradora. Adorei bem isso. Sua cara, né? Bem minha cara. Exploradora, né? A pessoa que gosta do novo, que gosta de descobrir novas coisas, que eu não tenho limitações, né? E assim, gosto de tudo, na verdade, né? Apesar de hoje trabalhar na área de logística, há alguns anos trabalhar na área de logística, mas eu sou muito curiosa e gosto de conhecer outros temas também que vai me fazer grande como pessoa, não só como profissional, né? Então, não sei se é a idade que tá chegando, mas... Diz que a maturidade é tudo, né? Eu não tô achando que a idade tá chegando, não, Tamara, me desculpe. A gente tá bem novinha, né? Lógico. Não mudou muita coisa, não. Só né, a forma de pensar. Só a forma de pensar. Mas o rostinho, o corpinho continua o mesmo. Então, assim, você sabe de toda a ousadia, né, da minha história profissional. Então, Tamara, eu quero que você conte aqui, né, toda a sua história, né, se apresente com a sua história, desde
do seu primeiro trabalho, né? Eu acho que essa ordem cronológica, né, de crescimento profissional, isso é muito importante a gente contar, porque a gente vai vendo os passos, né? Até mesmo a gente não para dia a dia para ver isso. Acho que até hoje é um momento até oportuno de você, céus! Olha o caminho que eu percorri, isso, né? Como eu sou maravilhosa! Então, assim, eu quero que você conte aqui pra gente, né? Você é aqui de Aracaju, né? Não mora mais aqui, então conte aqui para o pessoal, né? Como tudo começou e como você foi parar nesses estados, nessas cidades, né? E como foi que você resolveu, mesmo sendo um arquétipo explorador, né? Como você descobriu, né? Mas a gente já sabia, né? Sim. Na verdade é assim, deixe eu só confirmar aquilo que é de fato. Sou, né? Quem eu sou de verdade. Exatamente, Ju. O meu momento hoje pessoal e profissional, né? Hoje eu moro no Espírito Santo. Eu trabalho numa companhia, tudo bem falar o nome aqui, a Suzano. Pode, sem problema. A Suzano, talvez algumas pessoas aqui da região não conheçam, né? É uma empresa de celulose, né? Então eu trabalho há muitos anos na área de logística, hoje eu sou supervisora de logística. E a Suzano, ela tem vários negócios. Eu transitei por todos esses negócios dentro da área de logística e passei por vários estados, né? Então, eu cheguei no sul da Bahia, na unidade de Mucuri, como analista sênior, né? Então, tudo muito novo, né? Cultura da empresa, cultura das pessoas. E foi tudo muito assim, tudo online. Na época do Skype, fiz a entrevista, eu não sabia nem onde ficava, né? Na época, o meu companheiro, eu falei assim, surgiu uma proposta, vamos. E aí a gente botou no Maps e foi embora. E assim, uma mega empresa. A Suzano é a maior empresa de celulose do mundo, né? E é brasileira, gente, tá? Pra quem não sabe. Talvez vocês consumam alguns produtos e também não sabem, como o papel mimo, né? O docinho, né? Docinho mimo. Então, assim, tudo isso funciona dentro da Suzano. Então, hoje eu tô na área de celulose e exportação. Então, aqueles naviozinhos que vocês veem aí, a gente carrega com celulose, né? E manda para fora do país. Tanto para a Ásia, como para a Europa, como para o Mediterrâneo, tá? Então, eu passei pelo sul da Bahia, né? E aí fui promovida naquele processo que a gente fez juntas, né? Aquele processo lá de Você vê, né? Que a mentora aqui 2019, é fraca, não. Né? Eu botei como propósito, né? Ter uma posição de gestão dentro da companhia. Sim, verdade. E aí eu fui para o Maranhão, né? E aí fui para outro negócio, que é o Ticho. E agora eu estou no Espírito Santo, na cidade de Aracruz, e estou na celulose, tá? Voltando lá no passadinho, a história é longa, né? A única coisa que eu sabia é que eu precisava aprender alguma coisa. Sim. Que eu não queria ficar naquele estado que eu estava. No estado que eu falo, assim, naquele momento profissional que não era só aquilo. Que eu queria explorar, que eu queria aprender, que eu queria fazer diferente. Queria mudar o meu destino, a minha rota, né? Então, sou daqui de Aracaju, né? Mas eu cresci, vivi grande parte da minha vida em Nossa Senhora do Socorro. Na Taiçoca. Na Taiçoca. Ai, na Taiçoca não, gente. No Marcos Freire 2. Alô, galera do Marcos Freire 2. Zona Norte, né? Todo mundo sabe, Zona Norte. Então, assim, tinha tudo pra dar errado. Eu brinco que eu sou um improvável, né? Duas. Gente, eu sou um improvável, mas eu sabia que eu queria um destino diferente. Eu não sabia de forma intencional o que eu queria. Eu só queria um destino diferente. Eu queria ter uma expectativa de vida financeira, de prosperidade diferente. E eu sabia que a única ferramenta que eu tinha era estudar. Sim. Né? Então, assim... E aí, depois que eu fui entender que estudar é uma jornada. Eu achei que eu ia fazer a faculdade, um MBA, acabou, vou trabalhar. Já virei CEO. Já virei CEO da empresa e tudo bem, né? Então, assim... eu tinha esse mindset também do estudo tradicional, né? Então, a gente, às vezes, não dá muito credibilidade em algumas outras ferramentas, outras formas de estudo que faz a gente crescer. Sim. Né? Como você pontuou. Hoje a gente tá com uma explosão de coisas. Tem coisas muito boas e tem coisas também muito ruins, né? E que tem uma temporalidade, né? Perfeita então, a colocação, tem uma temporalidade. Tem uma temporalidade. Então a gente tem que ter essa noção, né? São conhecimentos utilitários. O que seria conhecimentos utilitários? Conhecimentos
que vão nos dar alguma coisa, né? Por exemplo, eu vou estudar inglês, por exemplo. Hoje eu trabalho com exportação, então eu preciso estudar inglês para que eu possa ser promovida, para que eu possa ter... Tá, beleza, utilitários. E utilitários de qualidade, beleza? Porque aí você vai ter todo mundo fazendo seus grandes produtos, né, muito direcionados ali, mas você tem que ter muito cuidado se aquilo ali é atemporal ou não é. Verdade. Certo? É porque é muita informação, né? Você falou uma coisa assim, formidável, né? É muita informação que a gente vem recebendo o tempo todo, mas a gente precisa saber se aquela informação qual o prazo que você vai utilizar, né? Ou se você vai utilizar, porque muitas vezes você nem utiliza, você consome, né? Mas você não utiliza. Exatamente. Então a gente também tem que ser seletivo no nosso processo de desenvolvimento. Porque se a gente for pegar tudo que vier, a gente só vai consumir conteúdo, virar uma gordura mental e não vai ter nenhuma utilidade, nenhuma ação, não vai gerar nenhuma ação com aquele conteúdo. Né? Então tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. E aí a internet, o mundo de hoje, criou um mecanismo na nossa cabeça que a gente precisa saber de tudo e ser especialista em tudo. Isso. Não é sobre isso. Primeiro você precisa entender aonde você quer chegar, né? Então, quais são as competências que eu preciso para aquilo ali. E não fuja dos clássicos. Não fuja das coisas atemporais. Eu digo sempre, o óbvio, você precisa entender que ele vai fazer parte da sua vida o tempo todo. Porque para você viver o extraordinário, você tem que viver o óbvio. Muita gente está pulando. As pessoas estão saindo do óbvio para ir direto para o extraordinário, né? Para querer fazer grandes coisas. As pequenas coisas, as pessoas não estão dando mais valor. Só que são essas pequenas coisas... Que são a base. Que são a base, a estrutura, né? Que você está criando ali para você viver o extraordinário. Se você pula para o extraordinário, a tendência é que aquilo entre em declínio. Exatamente. Muito rápido. Mas se você vive o óbvio, bem feito, faz feijãozinho com arroz. Com arroz, bem feitinho. Quando você vai viver o extraordinário, você tem uma solidez ali de tudo que está acontecendo e que vai acontecer, né? Você tem uma certeza, né? Quando você quer pular logo para o extraordinário, porque a gente vive nessa era também, é bom ressaltar, né? Que as pessoas querem as coisas para ontem. Rápido e acaba sendo superficial. Exatamente. Então, assim, você adquire conhecimentos superficiais. Eu não sou contra o estudo padrão. Também esses, como eu te falei, tem muita coisa boa que você não ganha certificado, sim, mas você tem que ter o equilíbrio. Sim. Porque essas coisas que te prometem prosperidade, você ficar milionário em uma semana, que você vai ser um grande empreendedor em um mês, em 21 dias. Isso cara, não existe. Sinto muito dizer para vocês, realmente não existe. Tudo é trabalho duro e conhecimento. Não existe. É como você falou, assim. É hard work mesmo, gente. Não cai de mão beijada. Balada, né? Não caia nessa. Agora, você me trouxe uma reflexão aqui, né? Você é danada, né? Você vem aqui pra poder conversar, você já quer que eu fique refletindo, né? Porque ela é assim, viu? Fazer processo com ela ativa várias coisas em mim, né? Eu vou fazer o processo com ela, minha gente, em mentoria, né? Eu já saía com várias respostas. Mas o processo de mentoria funciona assim mesmo, né? É uma troca. Eu aprendo, ela aprende, cada um traz o seu ponto de vista e a gente começa a ver as coisas de uma maneira mais sistêmica e é top demais. Sou suspeita, né? Não é porque eu sou mentora, mas eu sou suspeita porque eu também tenho mentores e eu sei o quanto isso contribui para o nosso processo. Mas voltando no que você falou, Tamara, eu achei assim, ótima essa sua colocação. Porque eu lembro, né, há pouco tempo, né, eu comentei até com a Alain isso, né? Dizendo assim, ai meu Deus, por que foi que eu fui me meter em mais uma formação? Já era formada, pós-graduada, já tinha vários cursos. Por que eu fui fazer mais uma formação? Passar mais 5 anos na academia, né, na faculdade, e para poder, né? Ai, meu Deus, é muito... Não estou perdendo tempo, né? Porque a gente fica surge essas dúvidas, né? Até porque eu já tinha uma profissão, sou feliz na minha profissão, mas você trazendo essa reflexão mostra que, de fato, é diferente quando você vai
passa aquele tempo que você tem que passar, né? Conhece o processo desde a sua base, desde a sua origem, né? Você passa 5 anos ali em algo específico, né? É uma jornada, É uma Ju. jornada, e nessa jornada é uma jornada, e você vai... Aí, aqueles 5 anos passam tão rápido, porque você mergulha naquele universo, que eu já vou fazer 2 anos, daqui a pouco 2 anos eu já estou formada. Então, muita gente trocou, isso é fato, muita gente trocou as universidades, as faculdades, as profissões para... Coisas instantâneas. Exatamente. Para ir junto com a manada, né? Na verdade, muita gente foi nessa, deu certo, e aí todo mundo acredita que vai dar certo também. Não é sustentável, né? Você sabe que eu gosto de Murilo Gun, apesar Sim, que ele tá adoro. num momento mais... ele tá muito good vibe, mas eu tô gostando desse good vibe Eu adoro dele. também ele, mas assim, você sabe que eu fiz o curso dele de reaprendizagem criativa, e ele fala do conhecimento em T, né? Então, assim, cara, você decidiu o que você quer ser na sua vida, então você tem que ser referência, né? Você tem que dominar, você tem que ser especialista naquilo ali. Você tem que ser o bom, sua performance depende daquilo ali. E aí você pode sim flutuar em outras coisas, porque isso vai te dar criatividade para você. Tipo, eu sou da área de logística, vou fazer pós em logística, mestrado em logística, tudo em logística, tudo em logística. E as outras áreas, e as outras coisas que se conectam com a logística? Eu preciso saber de custo. Sim. Entendeu? Eu preciso saber de gente, porque eu tenho um time. Sim, entendeu? sim. Eu preciso saber de outras coisas, mas eu preciso ser especialista naquilo ali? Acredito que não. Você tem que ter as informações suficientes para poder saber lidar com as outras, vamos dizer assim, os outros braços. Você tem que ser curioso. Você tem que ser curioso, de fato, e conhecer, expandir um pouco do leque das suas informações, mas com muito cuidado. Sim. Com muito cuidado. Para você não se afastar do mais importante, que é se aprofundar naquilo que realmente você precisa para trazer grandes resultados. Vamos lá, vamos falar de pessoas, né? A gente sempre fala de gestão de pessoas. Tem uma infinidade de metodologias. Cara, você vai enlouquecer se você quiser saber todas as metodologias. Então, você tem que ver o que funciona, o que é funcional. Muitas vezes, por exemplo, a minha companhia, por exemplo, ela dá um direcionamento. Sim. Então, a gente está falando hoje lá muito de segurança psicológica, que as pessoas tenham espaço de fala, que as pessoas tenham confiança, que elas possam ter um ambiente seguro para divergir. Então, assim, a minha empresa está dando essa sacada, deixa eu entender um pouquinho mais disso sobre isso aqui. Porque é a cultura da empresa. Sim. Então, você também precisa estar entendendo a cultura do ambiente que você está inserido. E que se você for para uma outra companhia, você também vai entender um pouquinho da cultura. Mas, assim, não dá para você saber todas as metodologias. E se você entrar nesse viés que você precisa ser profundo em tudo, você vai enlouquecer. Você vai enlouquecer, porque quanto mais você sabe... Mas você sente que não sabe, né? Quando eu sei... Não, é estudar mais e cada vez menos. E cada vez menos, né? E quanto mais eu sei que eu não sei. Sei, exatamente. Isso é complicado, né? Então, assim, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai entendendo que você não sabe. Então, assim... eu quero ser especialista nisso aqui, eu preciso entender de manutenção, eu quero ser especialista em unhas e manicure, o que eu vou precisar fazer? Tá, mas eu sou manicure, mas eu sou empreendedora, eu preciso conhecer um pouquinho de gestão de negócio, tal. Então, assim, na verdade, é você entender, cuidado. como você falou no início, né? Você entender o que você quer, né? O que você quer de fato, se aprofundar naquilo que você quer, virar uma especialista. Exato. Né? E as demais coisas, como eu falei, são braços que você precisa ter o conhecimento até mesmo para poder você conduzir o seu dia a dia. Mas isso não quer dizer que é o essencial. É o importante, mas não é o essencial. Né? É essencial eu me aprofundar naquilo que eu desejo. Importante são as outras coisas que eu preciso saber para poder me aprofundar também no essencial. Mas é entender o que é essencial e o que é importante. Porque existe uma diferença muito grande. E as pessoas não entendem, acham que tudo é essencial. Tudo é essencial. Você não vai aprender uma coisa que você sabe, assim, quando eu peguei nesse boom, diz assim, caramba, eu tenho que aprender, essa é a minha ferramenta, esse é o meu caminho. Você lembra que eu fazia a minha agenda, que eu estudava todos os dias da semana, 2, 3 horas por dia? E eu nunca fui tão
a favor E dessas esse coisas. Tâmara, não é assim. Você tá se sobrecarregando, né? E aí você larga de vez. Se você não tiver cuidado, você eu não dou conta, você se frustra. Frustra, eu já ia dizer. Porque E gera uma frustração porque você não dá conta. Exato. Você fica frustrada, você começa a ver que aquilo ali não funciona, sendo que você tá usando de forma errada. A questão não é a funcionalidade da coisa, é a maneira como você tá usando a coisa, né? Vamos dizer assim. Exatamente. É, se você... eu vou ler 3 livros. Certo. Eu já li 2 livros ao mesmo tempo, você lembra disso? Tô lendo os 2. Eu digo, não, mas não é necessário. Eu mesmo leio um livro, demoro muito lendo esse livro. Por quê? Porque eu vou pontuando as coisas que tem no livro e eu já vou gerando ali ações daquilo que eu vou vendo no livro. Exatamente. Então eu demoro muito a ler um livro. Tem livro que às vezes eu paro na metade, porque tem tanta coisa para fazer que eu paro na metade para usufruir essa metade da melhor forma possível e depois volto e pego o resto do livro. Exatamente. Porque se eu ficar pensando, eu tenho que ler 3 livros, 4 livros, gente, é fato, você não vai conseguir botar em prática, não vai. Não vai porque não a dá. gente sabe que a gente precisa aprender e aí uma das melhores formas da gente aprender é executando ou treinando outras treinando, pessoas. Exatamente. Porque senão você não vai conseguir absorver todo esse conhecimento que você está tendo. Agora é engraçado também, Tâmara, eu não sei se acontece com você, né? As pessoas me contratam para fazer um treinamento, aí a gente gera um tema, né? Eu preciso dar uma estudada nesse tema, né? Dentro da minha área, lógico. Aí quando eu vou estudar, saem vários insights, né? Parece que liga a tomada daquilo que você já sabe. Por quê? Porque eu estudo muito. Então, como eu já venho estudando muito, sendo específica, estudando o essencial, quando as coisas aparecem, que eu vou preparar ali a programação de treinamento, é fácil para mim. É fácil. É muito fácil. Às vezes eu fico dizendo, isso já foi mais difícil, né? Isso já foi mais difícil. Porque você tá com base. Porque você eu construí a base, né? Exato. Como você falou, foi algo sustentável, né? Não foi uma coisa temporal ali daquele momento. Exato. Eu venho nesse processo de autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, há muito tempo. E eu não parei. Eu foquei no desenvolvimento humano, que aí entra a parte do empreendedorismo, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas empreender é administração, é gestão, mas existe quem empreende, é um ser humano. Que eu saiba, quem empreende é um ser humano. E eu tô nesse contexto, sabe, pessoal, de que eu preciso olhar para a pessoa, para depois olhar para o negócio, porque é a pessoa que conduz o negócio. Então eu estou estudando o empreendedor, não é a empresa. Exatamente. Porque as pessoas, quando você vai fazer um processo de consultoria, de mentoria profissional empresarial, as pessoas vão falar do negócio. O negócio, para mim, é uma consequência. Mas o que vale são as pessoas a pessoa que está ali o negócio. Como ela está conduzindo o negócio. É porque ela é a cultura. Porque ela é a cultura. Tudo vai sair dela. Exatamente. Se eu não trabalhar a mentalidade dela, o negócio dela também não vai ser trabalhado. Se eu não entender as limitações dela, as limitações dela vai para o negócio também. As limitações que ela tem, ela vai jogar para o negócio. Porque é ela que está conduzindo o negócio. Então, eu preciso estudar. Primeiro, saber da sua capacidade, das suas competências, né? Do que precisa melhorar, né? E a gente mergulhar dentro do empreendedor. Que eu acho que é que falta muito. As pessoas, quando vai falar de empreendedorismo, só fala do negócio. Como se o negócio tivesse perna, coração e braço. Só que o negócio não tem. Ele precisa da perna, do coração, do braço do dono. Então, o dono ele tem que estar muito preparado para conduzir o negócio. Até, Tâmara, eu fui falar sobre o meu TCC, né, a apresentação do trabalho, e eu fui conversar com a professora da abordagem de fenomenologia, existencialismo, né? E ela falou bem assim, e eu fui conversar com ela falando do que eu queria abordar. Ela olhou assim para mim, você tem certeza que quer falar sobre isso? Eu disse, professora, eu não quero falar sobre psicologia organizacional. Não. Eu quero falar do empreendedor. Você não está entendendo. Eu não quero. Ela disse, Juliana, vai ser um excelente trabalho, porque na maioria das vezes se fala de psicologia organizacional. Só que eu não quero entender
da organização. Eu quero entender da pessoa que comanda a organização. Exatamente. Que aí é que tá toda a virada de chave, entendeu? Exatamente. É essa pessoa que eu tenho interesse. E você tá falando e eu tô refletindo pro meu universo, né? Porque a gente não deixa de ser empreendedor porque a gente tá na empresa Você dos empreende outros. na CLT. Se você empreende na CLT, porque se você não tiver esse senso, se você não apostar nas pessoas, e eu te falo isso com bastante... como é que eu posso falar? Segurança. Com bastante segurança. Porque, por exemplo, eu passei pela mesma empresa... Vários setores. Várias pessoas... Essa mulher não é fraca não, gente. Passei pela mesma empresa em vários lugares e sei a mesma empresa, mas como eram pessoas diferentes, o negócio era diferente, a forma de fazer era diferente. A cidade, a cultura, tudo isso acaba com... É tudo muito diferente. Sim. E até eu entender, né? Até você brincava comigo. Ai, porque aqui é diferente. Ai, porque as pessoas aqui... E é diferente. Eu não sei. Para aí, minha gente. Cultura, né? Até na época da mentoria eu falei. Sobre até sobre Vygotsky, né? Eu dizia, ele sempre fala que a gente, as pessoas, é cultura. É onde ela está alocada. Isso faz muita diferença. O ambiente, a cultura que ela viveu, né, os valores que ela estava inserido, isso tudo faz parte, né, do processo ali daquela atividade. Você não tem como tirar a cultura das pessoas. Você não tem que. Você não vai mudar o modus operandi, né, das pessoas. Você não consegue. Porque ela está inserida em um contexto há muito tempo da cultura, da região, e as pessoas do ambiente. Não têm noção como isso é importante, Ju. Assim, porque cultura são valores, ideias e pensamentos. Então, assim, eu sou um ser único, você é um ser único. Então, toda vez que você quer executar uma mudança, seja no seu negócio, seja na empresa, seja dando uma consultoria, você tem que fazer uma transformação cultural. Processos, você pode fazer 50 slides, você pode fazer 30 treinamentos. Você pode ter doutorado em processos. Mas se você não mudar a cultura, se as pessoas não acreditarem que aquilo ali vai ser funcional ou que vai ser mais um trabalho para ele, cara, mais uma coisa. Cara, nem compra a ideia, né? Eu tô fazendo isso Já vi as caretas, né? Meu Deus do céu. Eu tô fazendo isso aqui, aí vem Tâmara, inventa que tem que fazer desse jeito. Então as pessoas não compram. Então é um pouco de andragogia, né? Andragogia é você convencer. O adulto precisa ser convencido que aquilo saber é bom. O porquê e o para quê, né? Porquê que aquilo ali é importante para ele. Porque você não adianta dizer assim, a partir de hoje... Você vai fazer assim. Você vai fazer assim. A pessoa não vai fazer. Não faz, Não vai fazer porque você não convenceu, né? Então, e aí quando você é liderança, seja você um gestor, seja você dono do seu negócio, você tem que ganhar a confiança. Porque você tem que... A confiança do seu time em você, do seu empregado, é que vai fazer toda a diferença. Sim, sim. Sem confiança, você não muda padrão. Você, sabe, a pessoa tem que se sentir confortável, estar num ambiente seguro e dizer assim, realmente. E aí chega num momento que essa confiança tá tão elevada que se você dizer... Eu brincava isso com o Fernandão, meu ex-chefe tá aqui, né? Daqui a pouco ele vai ver. Fernandão dizia assim, Fernandão, se você mandar a gente pro penhasco se jogar e dizer que é bom, a gente vai. A gente tá indo, né? Porque a confiança era tão grande, né? Que você... na verdade, ele já, eu acredito que ele já convencia, né? Convencia as assim, pessoas. De que o que ele estava ali passando seria bom para todos. Para todos. Né? Não seria bom para ele, seria bom para todos, né? Como time, como junção mesmo de pessoas, né? Então, é por isso que vocês, né, se jogavam. E assim, e tem muitos... até hoje de manhã eu gravei um vídeo para um projeto e eu falei, né? Você precisa inspirar as pessoas. Se você, como líder, como empreendedor, como mãe, como mulher, se você não inspirar, não funciona. Não flui, gente. Não flui. Cadê a admiração? Precisa existir admiração. Tudo você tem que ter admiração. Exatamente. A admiração é que move tudo. Né? Se eu admiro você, tudo que você me falar... É verdade, não é que eu não vou entrar em um debate com você pra gente
trocar ideias, porque até isso é saudável, é importante. É importante divergir. Mas eu já recebo de uma maneira diferente. Porque tem já me leva para reflexão. Eu não concordo com o que a Juliana disse, mas pela credibilidade, pela confiança... Eu vou pensar nisso, eu né? Eu acho que ela tem razão. Um pouquinho, eu vou dar essa ousadia. Mas assim, eu defendo muito. Tem duas coisas que eu acho primordial em qualquer relação. Você ter a inspiração, você se inspirar. Sim. Né? Eu me inspirar em você, você se inspirar em mim. Eu acho que isso já existiu desde sempre, né, Tamara? Desde quando você chegou lá pedindo meu caderno emprestado, né? Já surgiu a inspiração. Gente, eu trabalhava no comércio, né? No primeiro período. E eu só chegava... Já vai contar os B.O. da faculdade. Aí eu chegava atrasada. Vai rolar aqui várias lavagens de roupa suja. E aí eu chegava atrasada e eu via que ela era a menina que tinha o caderno mais organizado, né? Então eu vou colar nela que é sucesso. A organizadinha de sempre. E aí a gente ia lá... A psicopata dos cadernos até hoje. Eu acho que ela tem caderno guardado até hoje. Meu Deus do céu. Então eu já colei nela porque eu sabia que ali... Por quê? Porque ela me inspirava de que ela estava acompanhando, Sim. ela estava estudando. Então, a gente é fruto do meio, né? Então, assim, eu ia me Deixa eu me misturar com quem presta, né? Eu ia me conectar com os caras que ficavam no primeiro horário lá no barzinho, no espetinho, que não sabia nem o que estava na matéria. Então, já que eu estava com dificuldade, então eu precisava me conectar. E isso serve para nossa vida, né? Sim. Menina, a gente já fazia isso na faculdade, a gente né? nem sabia disso. Nem sabia que a gente ia 5... A média das 5 pessoas. E aí eu vou mais além, né? A Bíblia 2000 anos atrás, ela falou, né? Me fala com quem tu andas, que eu te direi quem és. Né? Minha mãe dizia, se misturar com porcos, farelos comes. E agora deu uma encorpada na metodologia. A linguagem é culta, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, assim, lá na Bíblia a gente já falava sobre isso, né? Então, e aí eu volto para a questão... Eu sei que a gente tá falando de carreira, mas eu adoro falar de conhecimento. Não, mas a carreira... Ó, a gente aqui, Tamara, hoje... O programa, na verdade, o Empreendicast, ele não tem um padrão, não, viu? Aqui adoro isso, qualquer coisa que vier... Se uma coisa, eu não sou padrão. Não, é uma coisa que eu não sou padrão. Olha se eu ia querer... Se eu ia fazer um projeto que tivesse tudo ali padronizado, nem combina, né? Então, assim, não existe. A gente botou o tema lá, crescimento profissional, mas tudo isso que você está dizendo está dentro do contexto. E mesmo que não tivesse dentro do contexto, faz parte, é a sua história. E aqui a gente precisa contar histórias reais. Chega, gente, a gente vê... mimiseira, não. Mimiseira, ou então as pessoas como propaganda de margarina, né? Não. Fala uma coisa, mas vive outra. E veja, gente... Esse não é o propósito daqui do Empreendicast. É a gente ser original. Eu sou original. Né? Original mesmo, raiz. Então, pode ficar à vontade e falar o que você quiser. Então, quando a gente fala que a gente é a média das 5 pessoas, né? Eu ouvi uma frase, né? Que é o ambiente muda comportamento. Sim. E de fato. Então, assim, se você tiver nesse momento igual a gente vive, né? De querer estar sempre aprendendo... Você tem que se conectar com as pessoas que querem aprender. Porque é frustrante você ler um livro e não ter com quem discutir. É frustrante você querer discutir, por exemplo, sobre política e você não tem ninguém. E você acaba deixando de não estudar mais. Porque você não tem com quem compartilhar. Então, assim, não é que eu vou deixar as minhas amizades. Mas hoje, de forma intencional, adoro essa palavra. Tudo intencional. Intencionalidade. Intencionalidade faz parte da abordagem que eu estou... apaixonadinha da psicologia, que é fenomenologia. Intencionalidade. Tá, intencionalidade. Por que eu ainda tenho amizade com Ju? Porque ela me agrega. Lógico. Gente, você me agrega. E isso não é egoísmo. E nem interesse, né? Porque antigamente você quer interesse. Interesseira. Mas eu sou interesseira. Eu quero estar num ambiente que as pessoas saibam mais do que eu. Porque eu vou aprender, entendeu? Eu vou aprender. Então, assim... Se você está num movimento que você quer aprender, você tem que se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Não adianta. A professora Lucilena Galvão... Também adoro, viu? Filosofia pura. Adoro. Pura. Às vezes ela me dá uma surtada, viu? Eu dou umas viajadas que você não tem noção. Ela fala que a gente não engravida, não tem filho de quem não está grávido. Ou seja, por exemplo, se tem uma pessoa, por exemplo, sei lá, minha mãe... Eu vou falar com ela de metodologia?
Cara, não dá. É. E eu vou me afastar da minha mãe? Não. Mas assim, de forma... Quando eu tô no universo dela, eu vivo o universo dela. Sim. Eu tenho alguns amigos aqui em Aracaju também que estão em outra vibe. E quando eu tô lá, eu também... Sim, você, não é que você não não vai adianta. deixar de estar com essas pessoas. Exato. Porque as pessoas confundem muito, né? Quando a gente fala que é a média das 5 pessoas que a gente se relaciona, que a gente convive, as pessoas pensam que você tem que se afastar, nunca mais falar com aquela pessoa. Não é A gente tá isso. falando de relacionamento, né? Mas você vai estar com outras pessoas que têm menos conhecimento que você, no sentido de conhecimento, vamos dizer assim, mais técnico, porque às vezes essa pessoa tem outros conhecimentos também, porque que é a sabedoria, exatamente. Sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Distintas, né? Distintas, então assim... E que se unem, né? Também. Porque imagina se você tiver conhecimento e sabedoria junto. Ai, nossa, perfeita. Vamos até a lua, né? Ah, com certeza. Mas assim, uma coisa que você falou aí que eu achei super top é isso, que você sabe com quem você vai se relacionar dia a dia, para você ter aquela troca, mas isso não te engessa, porque as pessoas também se engessam para outro tipo de conhecimento, né? Uma coisa que eu sempre estou conversando com a Alan, né? Sobre religião mesmo. Sim. Né? Às vezes a pessoa está tão alienada ali por uma religião que ela só quer saber da religião. Ela não se dá a oportunidade de ver as coisas que tenha mais do que a religião. Exatamente. Eu tô falando de gente religioso, viu? Não tô falando sobre crença, não tô falando sobre fé, sobre religiosidade, que é diferente. As pessoas, elas se trancam ali e só vivem aquele mundo, quando na verdade existem outras coisas que Deus nos deu a oportunidade de usufruir, de explorar. Né? E por que a gente não está explorando? Né? Exatamente. Porque a gente tem que ficar preso só a um dogma. É porque a gente... porque generaliza. Eu vejo que hoje é tipo 8/80. Mas sabe o que é? A diversidade incomoda. E quando eu falo diversidade, eu não estou falando diversidade LGBT, que as pessoas... quando fala de diversidade, tudo, né? É diversidade religiosa, é diversidade social. De gênero também. As pessoas gostam de estar no seu... Universo, seu mundinho, no né? seu mundinho. Porque é cômodo, né? É confortável. É muito confortável. Ninguém só vai falar o que você quer ouvir. É maravilhoso. Ninguém vai lhe desagradar, porque você só vai andar quando falar B com abá, B com bé. Ninguém vai dizer, não é bé não, viu? Não é bé não. Não vai ter, né? Não vai ter um enfrentamento. E as pessoas fogem dos enfrentamentos diários da vida. Foge. E não é sobre concordar, é sobre respeitar. Perfeito. Tá? Perfeito. Você não precisa concordar com sua posição política, com sua posição religiosa, com o seu comportamento, sei lá, homoafetivo, não sei. Não é sobre isso, né? Então, assim, a gente tem que respeitar e a gente conviver em outros universos é muito legal. Eu participei de uma palestra que a palestrante falou assim: quantas vezes você sai pra jantar com alguém deficiente? Ai, isso, ela doeu. Meu Deus, ela deu matando na gente. Matando, porque você... mas eu sou... eu apoio a diversidade, eu apoio isso aqui. Tá, mas quantos amigos negros você tem? Quantos amigos gay você tem? Quantas pessoas você sai pra jantar que é cadeirante? Aí você começa a contabilizar. Não tem nenhum, né? Nenhum. Ai, meu Deus! Não, e ainda cometem, né? Assim, eu até tenho amigos que são gays. Gente, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu até tenho, né? Eu não tenho preconceito, que eu até tenho amigos, né? Já tenho um preconceito por trás. Eu até... Então, assim, a diversidade... Então, como eu te falei, uma coisa é você, por forma intencional e estratégica, se aproximar de pessoas que você possa expandir o seu conhecimento. E que você também tenha a liberdade de você falar sobre as suas opiniões sem você estar sendo vetada, né? Porque a pior coisa também é quando a gente tá num grupo. Numa caixinha, né? Não, a gente tá num grupo e aí a gente vai externar o nosso pensamento que é diferente e a pessoa não dá espaço, sabe? É como se a gente tivesse que pensar do jeito dela, agir do jeito dela. Né? Isso é péssimo. Né? Eu mesmo decidi que eu não estaria em nenhum ambiente independente. Né? Não estou falando quem sabe mais, quem sabe menos, mas eu não estaria em nenhum ambiente que me poudasse de falar aquilo que eu tenho vontade de falar, de expressar aquilo que eu acredito. Eu não estaria.
Porque você se sente presa, sabe? Entalada, parece que você tem alguém no seu pescoço, assim, te sufocando. E outra coisa, ou então você querer ser quem você não é. Estar num grupo que... Só pra poder se encaixar, né? Se encaixar, então, assim, você não fala aquela mesma linguagem, né? Porque, assim, idiomas não são só de países diferentes, não. né? Em muitos grupos sociais você vai ter linguagens diferentes. Né? Então, comportamentos diferentes. Então, assim... Lógico que a gente, criança, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. Mas também não entre em caixinhas, né? Para satisfazer o ego ou o grupo que você está vivendo. A gente está falando de vida, a gente está falando de ego, a gente está falando de tudo, né? Mas a gente é assim, a gente é desse jeito, a gente viaja na maionese. Mas a gente está falando sobre crescimento, né? De maneira geral. Desenvolvimento. Então, assim, os grupos de pessoas, tá? Como eu te falei, eu estou num momento da minha vida porque eu fui muito para o conhecimento utilitário. Sempre lendo livros de gestão, lendo livro de metodologia. Mas também, Tamara, eu também vou lhe interromper também, sim. Assim. O momento também precisava, porque a gente tem que entender... eu te mandei até um vídeo, né? Que foi até de um cara que eu adoro, um psicólogo maravilhoso, que ele fala, ele é muito assertivo. Aquele vídeo fica soando assim na minha mente, aqui nos meus ouvidos. Que ele diz assim, não existe uma vida equilibrada. Né? Não existe. Sim. Não existe, porque você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. É o momento. E a gente vive muito buscando essa vida equilibrada, né? Que eu tenho que ser boa mãe, que eu tenho que ser boa profissional, que eu tenho que ser boa mulher. Maravilhosa. Que eu tenho que estar maravilhosa. Só que essa vida equilibrada, ela não existe, né? Alguma coisa vai ficar sem fazer. Se quando eu tô me dedicando à minha carreira, como eu fiquei, sabe? Isso que eu tô falando pra você. A minha maternidade, então, ela caiu. Pô, é isso que eu tô dizendo sobre o estudo, sobre o conhecimento. Tem épocas que a gente fica focado, tipo, você estava muito em gestão, porque aquele ciclo era importante, pedia isso. O que aquele ciclo estava pedindo? O que aquele momento estava... técnico. Exatamente, porque a gente também tem que entender. Hoje mesmo, você me perguntou, Juliana, o que esse ciclo está lhe pedindo? Você pode me perguntar. Você não me perguntou, mas eu vou fazer a própria pergunta. O que, Juliana? Eu sou entrevistadora agora? O que, Juliana, que esse ciclo está te pedindo? Esse ciclo que eu estou vivendo agora está me pedindo que eu entenda as minhas limitações, que eu respeite as minhas limitações, que eu assuma de fato a minha vulnerabilidade, sabe? Esse momento está me pedindo isso. Né? Eu acredito por ver tanto sofrimento do meu pai, né, de ver ele tão sofrendo ali, e eu também faço uma retrospectiva, né? O que foi? Será o que passa na cabeça dele, assim, o que ele poderia ter feito e que não fez, e o que ele teria vontade de fazer agora? Então, esse momento, esse ciclo que eu estou vivendo, dessa situação tensa, de viver com ele, né, do jeito que ele está vivendo. Não estou falando nem de estar hospitalizado, né, porque você sabe que a vida de painho a doença dele é degenerativa, então disso aí. Esse é o cenário. Esse é o cenário. São processos cada vez mais dolorosos que a gente vai enfrentar. Pode sofrer. E que tá tudo bem. Que essa semana eu vou dar meu melhor dentro daquilo que eu posso dar meu melhor. Eu tô assim, sabe? Antigamente eu queria, em outro ciclo, por isso que eu digo, você tem que entender o que é que o ciclo quer. Em outro ciclo, eu acreditava que eu tinha que ligar, né? O botão e passar a margem e sair pior do que a Ayrton Senna, né? Hoje, eu já vejo que esse ciclo... pra frente, né? Eu já vejo que esse ciclo agora me pede mais para olhar para dentro, sabe? Para que eu respeite as minhas limitações. Eu tô quase gritando assim, as minhas limitações. Eu já tô quase com uma faixa, assim, dizendo... Mas exagerado. Eu tô com a faixa já com outdoor. Mas assim... Coitado do Alan. Alan tá pagando um pouquinho, mas é isso, né, gente? Mas assim, porque a gente precisa entender o que é que esse ciclo aqui. Esse ciclo, ele pode durar, Tamara, a vida toda, como ele pode durar... Alguns anos da sua vida. Alguns meses, né? Porque a vida é cíclica. Né? Imagina se a vida fosse estável. Seria muito chato, Qual a razão que a gente estaria de aqui? Viver, né? Então, o meu momento agora, então assim, eu vivi... Trazendo para isso, o que é que o ciclo tá lhe pedindo, né? O meu ciclo tá pedindo para que eu tenha conhecimentos para a vida.
Sim, perfeito. Virtudes para o ser humano, porque eu olhei a minha vida inteira para a Tâmara profissional, mas eu não olhei para a minha formação como ser humano. Então, você tá na minha vibe, quase. Eu tô nessa vibe. Então, assim, eu quero ir para os clássicos, eu quero estudar um pouquinho mais de filosofia difícil, leituras difíceis, Ai, meu Deus, leituras que dá vontade de desistir. Eu que o diga, porque... Né? Eu que eu digo, que a psicologia é complexo. É filosofia, né? Tem muita filosofia. Exatamente. Então, assim, eu quero entender, e aí até veio um desafio que eu estava fazendo um curso ontem de como ser uma pessoa intelectual. Olha o estudo que eu estou estudando, como ser uma pessoa intelectual. E ele fala que a gente tem em algum momento da nossa vida, a gente escrever uma carta e a gente falar quem, ao fim da vida, a gente gostaria de ser. Carta ao futuro, o nome dessa dinâmica aí. Parabéns, obrigada por me dar o nome e a metodologia. É carta para o futuro. E aí, melhor ainda, escolher uma pessoa de alta confiança que nos conhece, porque a gente tá botando de fora para dentro. Quando você morrer, aí você tem que escolher uma pessoa mais jovem, né, Ju? Sim. Porque a gente fazendo as contas, a gente não, tem... Mas também não exagere, não. Que não vai morrer primeiro que a gente. Você está exagerando. E aí, para que essa pessoa depois leia essa carta e ver se de fato você conseguiu, junto com seus filhos, entendeu? Mas isso também é interessante, Tâmara. Deixa eu falar também para poder já compartilhar com você. Você pode fazer essa carta anual, também para você mesmo. Você pode escrever essa carta, guardar essa carta, e um ano depois você vai pegar essa carta e vai ler. Você vai fazer Aracaju, Oi, Tâmara. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Então você vai escrever. Rica em Paris, preferencialmente. Pronto, você vai botar lá? É. Aí um ano depois, você vai pegar essa carta e você vai olhar o que foi que eu, né, durante esse um ano, qual foi a minha transformação daquilo que eu queria. E tem que ser de forma intencional. Intencional, tudo é de forma intencional, né? Porque como é que você vai fazer as coisas sem intencionalidade? Vai deixar a vida igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Outra coisa também, Tâmara, que eu tenho aprendido nesse processo de ter um olhar mais... e eu quero trazer isso para o empreendedorismo, ter um olhar mais para si e deixar de olhar para os outros, né? Ter um olhar mais para você, tipo, o que é que eu estou fazendo? E não é egoísmo, né? Não, e o que é que eu estou fazendo? O que é que eu deveria fazer, né? Como você falou sobre a diversidade, né? Que a palestrante, ela foi maravilhosa, né? Que eu gosto desse estilo. É muito fácil você falar, mas a vivência... O dia a dia é outra coisa. O que você faz fala muito mais do que você diz, né? Então, aí o que vem, né? O que a gente começa nesse momento de ciclo, né? Que eu tô dizendo para você, e que eu trago isso muito para o universo do empreendedorismo. A tratativa que eu tenho com as empresas, a tratativa que eu tenho com os mentorados, né, voltado para a parte empresarial é essa. O que é que você espera, né? O que é que você espera? Porque, veja, o que a empresa espera a gente já sabe, a empresa tem que dar resultado. É resultado. Então a gente já sabe, então assim, vamos sair desse pressuposto, né? Que é o que a empresa espera, e partir para o pressuposto do que você espera, né? O que você espera? Como é que você se vê, né? E quanto você tem para poder doar a isso que você tanto deseja? Porque você tem que ver, né? Quando a gente começou, e eu vi também uma psiquiatra, Clara, não sei se você conhece, acho que eu já mandei para você também. Se não mandei, vou te mandar. Ela é ótima. Ela estava falando sobre isso, né? Sobre que virou uma polêmica de você trabalhar não sei quantas horas por dia, que explodiu aí. E ela explicou, ela disse, gente, se você pegar na época da Revolução Industrial para hoje, não tem muita coisa diferente não, a gente tá pior. Com relação a essa questão de você produzir, como se a vida só tivesse isso. E conexão. A gente tá tão Concorda comigo? Exatamente. É como se... mas eu tenho que acordar tantas horas da manhã. Porque eu tenho que produzir tanto por dia. Porque eu tenho que trazer tal resultado, porque senão eu vou morrer paupérrima. Porque se eu trabalhar... você começa a entrar em choque, porque, como eu disse, são informações que você vai recebendo, que você vai ali criando. Na verdade, não é criando. Eu acredito que quando a pessoa não está em movimento nenhum, o que ela escuta, ela se enquadra. Quando ela já está em um movimento, que ela sabe o que ela quer, ela não se enquadra. Ela olha para aquilo ali e diz, não, isso não cabe para mim.
Porque tem muito isso. Tem muita coisa que eu escuto de pessoas que eu gosto, mas que não faz sentido pra mim. Não faz sentido. Muita coisa. Eu recentemente vi um famoso aí que eu gosto, que né, tem várias coisas interessantes, mas que ele falou uma coisa que pra mim não é sua verdade. não faz sentido. Né? Não faz sentido. Não é nem questão de verdade, sabe, Tâmara? Porque a verdade também... É ponto de vista, né? É ponto de vista, né? A gente falou Você isso. usava muito isso, Nietzsche, né? Nietzsche, 2007. Eu falava então, isso. Assim, verdade é questão de ponto de vista. Porque a minha vivência e a sua vivência são diferentes. Então, o que pra mim é inegociável, pra você não é. Eu não sei se você lembra também que a gente falava que não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Ai, gente. Já era de Nietzsche. E a gente já usava isso. Tá né? na caixinha ainda, hein? Então, se você pegar isso, lógico que a gente vai mudando, né? A gente vai mudando as verdades, porque a gente vai mudando os pontos de vista, a gente vai criando sabedoria, né? E eu tenho uma pessoa do meu ciclo que dizia assim, cara, você muda muito. Que ótimo. Você muda muito. Aí você, é mesmo? Não, tô feliz. Aí ele falou assim, não, mas você foi espírita, você foi budista, agora você é evangélica. Eu disse assim, que bom que eu mudei. Que bom que eu mudei. Que eu tenho essa oportunidade de mudar. Eu tenho essa opção de mudar a mesma coisa. A gente vai criando... maneiras de comportamento diferente. A gente vai conhecendo, sei lá, uma comida diferente, um vinho diferente. Ai, mas você mudou. Não. A minha essência Tâmara, que veio lá do Marcos Freire, ela continua aqui dentro. Que é pé na porta, que é ousada, que quando precisa vai... Aquela menina de rua, né? Menina de rua. Aquela menina ousada que batia, que peitava lá todo mundo na empresa que eu trabalhava aqui na cidade, que eu não posso falar o nome agora. Pra não me queimar, né? Pra me queimar, que eu tô na minha cidade. Mas aquela Tâmara... Que trouxe você até aqui. Que era forte, que não tinha filtro. No momento que não tinha muitas mulheres na operação, ela era necessária. Ela era necessária. E até mesmo porque naquela época, né, o modo de gerir era diferente, né? E eu já era diferente. Só não entendia o como, mas eu era diferente. Então, assim... Hoje eu tô mais podada. Por quê? Porque a gente fez processos de coaching, mentorias, sim. alguns cursos. E aí você vai se refinando. Eu já ia dizer. Você vai se refinando. Então, assim, você é mais gentil do que forte, você busca aquele equilíbrio. Sim, então, você não precisa estar certo o tempo todo, né? Isso é um rolo compressor, porque a gente... Você lembra que eu dizia pra você, Tâmara, pelo amor de Deus, chegue, mas não chegue com o pé na porta, não. Porque mulher, seja mais mocinha. Pegue leve. Lembra que eu dizia pra você isso na mentoria? Porque é aquela história, não, tem que falar na cara, tem que ser e acontecer. E eu tenho, porque é a verdade, que é a sua verdade. E assim, você ser forte não quer dizer que você seja grosseira. Então, muita fase da minha vida eu fui grosseira pra impor o que eu pensava, o que eu achava que era certo. Não, Tâmara, também eu vejo assim, não era só por isso, é porque a gente precisou se impor, né? Se posicionar, né? Se posicionar. Nós somos obrigados, eu digo nós, porque eu também passei por alguns processos parecidos com você, né? E se a gente não fosse forte daquele jeito... Se a gente jeito... também, naquele momento, não tivesse, né, a garra, né, a ousadia, a petulância, que eu acho que a gente era petulante demais, topetuda, né? Topetuda. Se a gente não tivesse naquela época... Que hoje também, eu sou uma flor. Porque também hoje eu se sou formosura, né? Eu tô achando que você tá mais um mandacaru, viu? Mas se a gente naquela época não tivesse esse comportamento, talvez... Né? Até porque hoje existe o respeito, né? Um pouco mais. Naquela época não existiam. As pessoas estão falando mais disso, né? Naquela época não tinha isso. E aí, como ou a gente gritava, ou a gente não era escutada, né? Não era escutada, assim. E eu tô no Sudeste, né? E eu tava brincando, o Arthur tava estudando que era retirante, né? E aí eu expliquei pra ele, né? Que retira. A gente. Retirante é nós. Que saiu do Nordeste pra aqui, na capital. Então, justamente isso, só que num posicionamento diferente. Sim. Os retirantes do passado, lógico que ainda existe, saíam do Nordeste para o Sudeste para subempregos. Sim. Hoje não. Isso. Eu saí do Nordeste por conta das minhas competências e estou numa posição diferente. Menina, olha. Escuta aí. Não vamos falar sobre crescimento. Ela dizendo que não tá falando sobre crescimento, não, gente. Profissional. Não, imagina. Uma aula dessa não é crescimento profissional, não. E muitas vezes eu não sabia. Muitas vezes, o que eu fazia? Eu estudava.
Sim. Muitas metodologias, você sabe que no mundo corporativo tem falas, tem conceitos, tem coisas que é muito intrínseca. Tem um dicionário, Tem um né? dicionário próprio. Só para organização. Pro mundo corporativo. Isso. E aí, e é engraçado, né? Eu falei isso numa turma de jovens que eu dei aula. Tia Tâmara, Tia né? Tâmara, tem um momento Não de me Tia chamou Tâmara. para dar uma palestra para seus babies. Gente, a gente precisa fazer essa conexão, né? Tô com saudade. Né? E aí, teve um momento que eu fui a São Paulo, né, para um encontro de liderança. E aí eu olhei, um ano eu tava, só tinha eu, tipo, de nordestina, negra. Só que, tipo assim, eu que tive esse olhar. As pessoas não me diferenciaram em momento nenhum. Sim, Eu sim. que me sentia assim... seja lá como, eu tô aqui. Eu tô aqui, tá? Né? Muita ousadia. Vira o Marcos Freire vai estar aqui junto com esse povo. E as pessoas falam, porque eu fiz intercâmbio na Europa. Eu disse assim, eu fiz lá no sertão. E tô aqui. E tô aqui também. O importante é que eu cheguei. Talvez gente. foi É uma história trilha, bonita, viu? Foi uma trilha um pouco mais dura. Árdua, sim. E aí eu digo que vitimismo nunca. Você tem que ser... Tiruísmo, né? Tiruísmo. É inspiração. Adoro contar minha história de forma inspiracional. De forma que as pessoas usem como referência. Isso. E eu ainda tenho muitos sonhos na minha carreira profissional, né? Então, assim, tem um grande... E você sabe que eu sou a que fica mais no seu pé, né? Eu tenho um que grande você pegue sonho todo ainda. esse seu conhecimento e multiplique, né? Porque você vai agregar na vida de muita gente. Então, assim... você sabe que eu pego no seu pé com relação Sim. a isso, né? Tâmara, você precisa levar esse conhecimento, essa história para o mundo. Tem muita gente precisando. Porque a gente acredita também, no fundo, lá no nosso inconsciente, que, tanta gente já sabe, para que eu vou dizer? Mas tem tanta gente que não sabe. Que não sabe. Né? E a gente fica muito focado nas pessoas que sabem. Não, tem muita gente que não sabe. Tem muita gente precisando dessas informações para poder fazer algo diferente, né? Para que faça uma história diferente, para que tenha que eu tive lá com 19, 20 anos. Não que eu seja velha, né? Mas tem muita gente que precisa, né? Por isso que eu gosto de trazer essas histórias. Porque histórias falam muito de uma realidade, né? De uma realidade. É você com tudo que você precisou enfrentar, é você com tudo que você precisou fazer, com todos os desafios que você venceu, né? E que todos os desafios que vencerá, porque assim, a gente não tá falando que, meu Deus, agora chegamos nesse patamar. Não, minha gente. Não, tá desafio bom. é eterno, viu? É eterno. Minha gente, vocês não acreditem naquela pessoa que fale pra vocês assim. Nossa, já cheguei na no minha máximo. vida que eu hoje já atingi ali a meta e eu não tenho problemas nenhum, né? Vivo uma vida equilibrada. Gente, não existe. Só se for herdeiro, né, amiga? Mulher, acho que até os herdeiros estão sem saber como gastar o dinheiro. Então, assim, sempre há um desafio. Gente, a vida, né? É bíblico também. O que é que diz, né, na Bíblia, né? No mundo terei aflições. Mas não esqueça que eu venci o mundo. Então, assim, você vai ter o tempo todo. É uma coisa do nada que vai surgir que você vai ter que enfrentar. Você acha que a gente, se Jesus Cristo passou por deserto, você acha que você vê a vida a passeio, cara? Pelo amor de Deus. O outro que era Jesus, que era filho do homem. Sofreu o que sofreu, imagine a gente. Imagine a gente. Né? Então, assim, ontem eu ouvi uma pessoa assim, tô cansada de ganhar pouco. Assim, Mas você tá fazendo o quê, mulher? Tá fazendo o quê? Pra ganhar um pouco mais. Qual é o movimento que você tá fazendo? A Isso. oportunidade não vai bater na sua porta assim, oi, eu tô aqui pra você. Assim, é óbvio, parece até receita de bolo que a gente tá passando aqui. Mas tem muita gente que não tem. Então, assim, por exemplo, o que hoje eu tenho, pra mim, eu entendo como diferencial como profissional? Disponibilidade pra aprender, disponibilidade pra me movimentar, porque se amanhã assim, vai pra Manaus... Eu vou. Não, isso aí você sabe. Tirante moralista. Vontade e brilho no olho. Às vezes... Que é seu, né, Tâmara? Não é da Suzano. É meu. Né? Porque as pessoas precisam entender isso. Quando trabalham na empresa, que a gente... principalmente eu que sou da parte de desenvolvimento humano, trabalham nas empresas e eu vou dizer, gente, façam por você.
Você quanto profissional, você quanto pessoa. Você é o seu né? negócio, você falando é de seu empreendedorismo, negócio, né? Exatamente. Você é o seu mesmo negócio. você dentro da CLT. Então, muitas vezes, eu vejo mesmo no treinamento, pessoas que não estão tão focadas naquele conteúdo que eu gastei muita grana para ter e a empresa me contratou, tá dando aquela informação ali para aquelas pessoas e aquelas pessoas não usufruem, achando que a empresa só tá dando por interesse próprio. Gente, é seu não conhecimento. É seu. Aí você sai da empresa, você deixa as informações, mas o conhecimento você leva. As informações não lhe interessam, mas o conhecimento é para a vida toda. Se eu não tivesse essa mentalidade, você sabe que eu estaria lá atrás ainda. Mas eu sempre me dediquei nas empresas como se fosse dona, né? Até às vezes tinha problemas por causa disso. Porque o senso de dono, eu queria resolver, eu resolvia problemas que não eram nem meu. Eu me envolvia em projetos que não eram nem do meu setor. Intrometida, todas as intrometidas. Enxerida, né? Enxerida, como diz a gente aqui, enxerida. Então, é sobre você. Sempre vai ser sobre você. Exato. Às vezes a pessoa fala assim, Juliana, você fica respondendo o cliente até tarde, mas eu não tô acordada. Sim. Se eu tivesse com o meu celular lá, desligado, sem estar usando, tudo bem, mas eu tô ali. No WhatsApp, o cliente falou, tá desesperado, eu vou deixar para responder no outro dia, 8 horas da manhã. Não faz sentido pra mim. É a mesma coisa. Pra mim não faz. Ontem, assim, até minha irmã brincou. Caramba, Tamara, você tá de férias e tá estudando. Eu disse assim, se eu não tivesse aqui estudando, eu ia estar passando tela no Instagram. E estaria aprendendo o quê? Só ficando ansiosa e com dor de cabeça. E querendo estar viajando e nas vendo Maldivas, meme. né? Não que meme é ruim, É ruim, né? Não. Você queria estar na Maldivas, né? Viajando na Maldivas. Mas você tá entendendo? Eu não tenho tempo. Cara, não tem tempo. Cara, você passa 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando. O resto é tudo tempo. É tempo, exatamente. É tudo tempo. Mas a gente também tem que compreender, né, Tamara, essa questão de tempo, né? Que eu aprendi com você que é tempo de Kairos. E tempo de Cronos. Kairos é o tempo... Explica às pessoas o que é isso, por é favor. Lindinho, você gostou, não foi? Eu adoro isso. Porque tempo de Cronos é o tempo do relógio, é aquele que a gente fica só querendo saber, 8 horas, 9 horas, porque tal data, né, que é o tempo do relógio, tal data em tal horário, isso tem que acontecer. A gente vive no tempo do relógio, só focado no relógio, porque a gente tem que acordar a tal hora, porque a gente tem que fazer isso, só o tempo do relógio, e a gente esquece o tempo de Kairos, que é o tempo de Deus, né? A gente só vive focado no tempo do relógio, mas o mais importante é o tempo de Deus. E eu tenho uma coisa muito comigo, sabe? O tempo de Kairos é o tempo mais precioso e mais assertivo do que o de Cronos, né? O de Kairos é que tá ali junto com a gente, acreditando, porque quem acredita é quem tá lá em cima. Ele acredita o tempo todo, ele só espera um movimento seu para lhe dar tudo aquilo que ele já tinha planejado. Então né, vou muito pro tempo de Kairos. Às vezes, sim, né, dou uma desequilibrada, né, que lógico, né, como eu sou normal, porque às vezes a pessoa olha pra mim, mas você fica triste. Não, pelo amor de Deus, minha gente. Fico não triste. Deixa de ser humana, não, viu? Tem um boleto. Meu Deus, você... Tem momentos que você não cumpre a sua agenda. Às vezes acontece a gente fazer um planejamento e surgir algo que você precisa refazer, tá tudo certo. Então a gente tem que entender que todo mundo passa por um processo, né? Mas se a gente ficar focado só no tempo do relógio, esse processo demora muito mais. Mas quando a gente fica focado no tempo de Kairos, esse processo ele é muito mais rápido e mais afetivo. Que lindo isso, né? Jo. Gostei. Porque a gente fica muito no tempo do relógio, né? Esperando. Meu Deus, até agora. E passa dia, e entra dia, e mês, e ano. E a gente esquece do tempo de Kairos, né? Tão ansioso. A gente tá tão ansioso com o que tá por vir, a gente acaba não vivendo o que a gente... Não. Isso aqui é maravilhoso, incrível. Eu falei pra Alan hoje de manhã, mandei uma mensagem pra ele. Ele tinha levado... Malu Alan é meu esposo, viu, gente? Meu amigo também, de longa data, estudou com a gente, deu muito trabalho. Na época que eu bebia, não bebo mais, graças a Deus. Chega, ele deu uma risada que ele está no bastidor. Mas, assim, hoje, sabe, Tamara, eu falei pra ele assim, olha, de manhã, a partir de hoje, de manhã, eu quero uma mesa posta. Eu quero ter tudo na mesa que eu tiver direito.
Eu vou dizer para você todos os dias qual vai ser o nosso cardápio. Mas eu quero todos os dias ter uma mesa posta. Veja, eu não preciso fazer uma mesa posta só para um convidado. Meu convidado sou eu mesmo, né? Não, e assim, um momento que a gente vai sentar, né? Eu disse, eu não vou sair mais aperreada de manhã. Muitas vezes saio sem tomar café. Não quero mais isso. Sabe quanto isso é uma escolha que eu tô fazendo a partir de hoje. Isso é tão importante, Ju, assim, eu gosto, por exemplo, eu amo os domingos, né? Porque os domingos eu consigo acordar um pouquinho mais tarde, ler minha Bíblia, ler os meus livros, eu monto a minha mesinha de café que vocês já estão acostumados no Instagram, faço minha atividade física. Doida pra você montar em casa. Faço minha atividade física, escuto música, que eu adoro ouvir música. E é tão barato, é tão pouco. E é tão incrível, porque isso me dá combustível pra semana, né? Aí aquilo que a gente estruturou, né? Do domingo, já. Aí finalzinho da tarde eu vou olhar minha agenda, o que eu tenho pra fazer. Olhar, me organizar pra não ficar tão, né? Tenso. Então, tudo com muita leveza, pra que a gente consiga viver essa vida um pouco mais leve. Aí vai no tempo de Kairos. É o tempo de Kairos. Que você vai construindo ali, né? Gente, quando eu falo tempo de Kairos, não é a gente ficar também com o braço cruzado esperando esse tempo de Kairos, não. Kairos, não. É você tá esperando esse tempo de Deus abençoado, mas em movimento, né? Que ele disse, faça que eu te ajudarei, né? Então, a gente precisa também fazer a nossa parte. Mas acreditar, né, que fazendo a nossa parte, fazendo o nosso plantio ali, a gente vai ter a colheita, né? Muitas vezes a gente quer a colheita no nosso tempo, no tempo de Cronos, mas às vezes a gente não está preparado para o tempo, né, nosso tempo. A gente precisa se preparar para receber muitas vezes aquela bênção e aquela colheita, né? Porque eu fico pensando, por que eu não recebi isso antes? Porque eu não estava preparada. Isso é fato. Se eu recebesse antes, era a mesma coisa de nada. É a maturidade que a gente vem construindo ao longo da nossa vida, que é uma caminhada, uma jornada gigantesca, né? E é isso. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, tanto como profissional e tanto como pessoa, né? Entender esse tempo maravilhoso que você falou agora, né? E que, lógico, né? O tempo do relógio ele vai entrar, porque não tem como, né? Como eu sempre digo, a gente tá na Terra, né? E a gente vive as mazelas e as loucuras, né? Porque existem várias coisas. Exato. A gente não tem que achar que, né? A gente até brincava na faculdade, né? A gente não veio para o mundo a passeio, né? Não é isso. Então, assim, a gente veio para o mundo para os enfrentamentos de todos os desafios, né? Que vão surgir. Não é molezinha, Não gente. é molezinha, Não desce pro play. É uma coisa atrás da outra. Você não vai estar num estado de felicidade 100%. Plena. Não, você pode ser feliz tendo vários problemas. Exato. É diferente. Amei. Vixe, como ela tá filósofa, viu? Eu tô. Tá. Os livros estão ajudando. Amiga, fale demais, porque... Vá, só mais um pouquinho, vá. Não, mas... Tá bom, vou tentar. Mas é isso, porque assim, todo dia você vai... E aí, assim, não é psicologia barata, você que é cultura psicóloga, mas assim, todos os dias a gente tem oportunidades de agradecer. Então, a gente tem um problema de saúde familiar, a gente tem um problema no trabalho. Isso não quer dizer que a gente é infeliz. Então, se a gente conseguir achar a magia, né? Achar dentro de tudo isso, sei lá, o sorriso do seu filho brincando, a oportunidade que você tem de estar viva, de ter saúde. De ter saúde. Tâmara, é tão, sei lá, é tão clichê, mas é o clichê, é o clássico, é isso. A gente é feliz e continua tendo problemas. Então, não ache que um problema vai impedir a sua felicidade. Exatamente. Tá, entendeu? Porque a gente tem um monte de porquês, um monte de coisas que a gente planeja, mas a gente não sabe o que realmente está traçado pra gente, né? Então, é massa, complexo. Muito massa, porque... e assim, trazendo para o que a gente tá vivendo, né? Atualmente, nós duas. Até isso... A gente virou as tiazinhas tatuadas, né? As tiazinhas tatuadas, né? Porque a gente vem vivendo, assim, né? No longo dos anos, né? Os processos que a gente vem passando. E quanto a gente... Graças a Deus, né, mudou.
Eu digo, graças a Deus mudou, tão porque bom, gente. muito bom mudar. É muito mudar. Se eu pudesse, né, eu mudava toda hora, todo segundo. É maravilhoso e é tão legal você olhar para sua vida e ver que eu brinco que eu sou a improvável, né? Que você é tão muito maior do que aquilo que as pessoas diziam que você era, que você acreditava que você era. E assim, tudo que você imagina, eu digo, né? Tudo que você consegue imaginar, você consegue executar, você consegue trazer essa realidade. Então, assim, o momento tá meio complexo, tá muito fácil para vocês, porque vocês agora estão num momento legal. Não sei, tem tanta coisa, né? Não. A gente tá no processo, né? A gente tá num processo. No processo. Mas viva, né? No processo, encarando, né, as dificuldades, sabendo que elas sempre vão existir, mas tendo sabedoria, né, tendo equilíbrio emocional para saber lidar com elas, porque não tem como a gente falar que, ai meu Deus, todo mundo fala, né? Quando eu começar a faturar X, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Quando eu tiver o carro Y. Eu vou ser feliz. É quando chegar lá, não é nada daquilo, sabe? Então. E o plano muda. E o plano muda. E as necessidades. Muda. As necessidades mudam. É uma coisa que eu falei para uma amiga minha, Gabi, de lá de Aracruz, do Espírito Santo, né? Eu recalculo tanta rota na minha vida. Se tem uma coisa melhor do que o Maps, sou eu para recalcular a rota. Gostei. Eu também sou um Maps, viu, gente? Eu sou um Maps, porque eu recalculo rota o tempo inteiro. Sabe? Não tá dando aqui, cara, eu vou para outro lugar. Sim. E tudo bem. E mudar tá tudo bem. Mudou o plano, tudo bem. E mudou. E é isso, gente. A vida é uma eterna mudança. Desculpa, gente. É uma eterna mudança. Entendeu? Agora, Tamara, eu tenho uma notícia assim, não muito boa. A Alan já tá ali com 10 minutos. E eu ainda não falei a metade, o top 5 que eu trouxe pra cá, então gente. Fale, amiga, vá que eu quero saber também. Não, vou falar poucas coisas, assim, só pra gente, assim... Fechar, né? Com chave de ouro. Porque você não vê o mundo a passeio, não, né? Você não nasceu, você estreou, eu né? Eu estrei. Então vá. Maravilhosa, vamos deixar mais um pouquinho. Não, é sério. Assim, voltando um pouquinho pra carreira, porque eu acho que a gente falou de tudo que engloba a carreira, porque Isso. Hoje meu chefe, Léo Maia, ele fala assim, não somos uma pessoa do momento que a gente bate o crachá, é uma pessoa, e quando você tá fora é outra pessoa, nós somos únicos, então por isso que a gente falou de vida, né? Não falou tem de como família, ser diferente, falou da espiritualidade num contexto até um pouco mais leve, mas tudo isso somos nós, porque a gente, né, é uma roda, né? A gente tá ali flutuando. Falando de carreira, Ju, só para não esquecer, a gente... tem aquela metodologia 70, 20 e 10. Sim. 70 aprendendo com as experiências, 20 foi muito do que a gente viveu. Então, assim, se você é um empreendedor, se você quer se posicionar numa carreira, busque pessoas que já trilharam trilhas que você gostaria de trilhar. E só escute a opinião dessas pessoas. Exatamente, porque, por exemplo... Tem habilidade, know-how para isso. Você acha que eu ia em Fábio Júnior para perguntar consultoria de casamento? Não dá, né? Não dá, né? É bem compensado, né? Então, volta a fita. Então, assim, busque pessoas, mentorias, consultorias, seja lá o nome que você queira dar, mas quem chegou primeiro sempre vai saber mais. Sim. Quem passou pelaquela trilha sempre vai saber mais. Então, é o seu gestor que está há 15 anos, é alguém que já trabalhou há tantos anos. Busque mentoria especializada, como a Ju, estruturada, com metodologia. 10% é o técnico, né? Ou seja, novos cursos, novas formações, leituras, vídeos. A internet tem, sim, coisas boas. É só você saber filtrar, de fato. Mas vai naquilo que eu te falei, né, Tamara? Se você sabe onde você quer chegar, você sabe até o que você vai consumir. Exatamente. Né? Então, que faz sentido, você vai consumir qualquer coisa. Você vai no efeito manada, porque tá na moda. Agora, porque Joãozinho tá dizendo que em 5 dias você consegue isso, aquilo. Cara, não existe, nunca foi fácil. Por que agora, por conta da internet, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Né? E aí, quando você pensar na sua carreira, você pense no momento, na metodologia PAI, que é performance, imagem e exposição. Fazer bem feito, qual a imagem e a credibilidade que você está passando, porque não é o que você acredita, é o que as pessoas estão enxergando. Você. Porque às vezes você nem acredita e as pessoas estão acreditando. E exposição. Tem que cacarejar. Não adianta. Tem que fazer o seu marketing. Tem que gritar. Tem que gritar que você é bom pra caramba. Sim, lógico, porque isso... Só você sabe, né?
o preço que você pagou para chegar até ali, né? Exato. O que você abdicou, né? O que de tempo, de família, de filho, enfim. Então você tem que se reconhecer realmente nesse papel. E você tem que dizer mesmo quem você é. Isso é muito importante. É sobre você. Se reconhecer como pessoa e como profissional. Isso é muito importante. Outra coisa legal que eu não poderia deixar de falar, e isso eu aprendi com a Ju. Assessments, né? Testes de vocação, de perfis. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Não deixe de fazer esses testes com frequência. Investe em você. É a empresa que tem que fazer? Não. Você tem que saber qual é o seu perfil, quais são suas características que são mais dominantes, né? Seus superpoderes, né? Tem um livro, né, que fala sobre isso, superpoderes, né? Então, use esses seus superpoderes de forma intencional, da melhor forma possível, abuse e use deles. Cara, sei lá, um superpoder mesmo é conexão, é carisma, é comando. Então, cara, vou abusar e vou melhorar e vou afinar isso para minha vida. Sim. Entendeu? Então, assim, não deixem de fazer esses assessments que são muito importantes. E a leitura, assim, ler. Informação, né, com filtro, né? Me preocupa muito porque, assim, é uma chuva de tantas coisas ruins, né? Que a gente vai vendo e você vai se entupindo de coisas que são desnecessárias, que vão ficar só guardadas na sua caixinha mental. Então é isso, se movimente, faça o seu destino ali acontecer como profissional. Olha para essa câmera aí e dê aquela virada de chave para a gente encerrar, né, Maicon? Eu não tenho uma receita de bolo, né, Ju? Mas a minha virada de chave é isso, assim, tome a rédea da sua vida, da sua carreira. Só você sabe o que você quer. Só você sabe onde você quer chegar. E aqui tem inúmeras ferramentas. A gente falou de muitas coisas, de muitos métodos. Existem zilhões. Então, assim, sabendo onde você quer. Eu quero uma carreira individual. Eu quero ser um técnico. Eu quero ser consultor. Eu não quero ter equipe. É uma trilha. Eu quero ser gestor. Eu quero chegar até ser CEO. Então, é uma outra trilha. Então, são trilhas diferentes. Eu quero ter uma carreira individual, eu quero ter uma equipe. Porque quando você fala de carreira individual, você vai olhar muito mais para você. Quando você olha, você tem que transformar pessoas, você tem que cuidar de pessoas. Então, assim, você está preparado para isso? Essa é a dica. Gente, é uma honra, sabe, amiga, trazer você aqui no programa, né, no Empreendicast. E, assim... eu me sinto muito feliz, né, de ver cada dia mais, assim, eu sou sua fã, você sabe disso. Eu sou sua fã. Você me inspira, né, todos os dias, né, como pessoa, como amiga, como mãe, né, e eu fico muito feliz em ter você aqui no programa. Gente, essa é a Tâmara Gama. Espero que vocês tenham curtido. Esse programa, vocês viram que teve muito calor, muita agitação, muitas revelações. Mas esse programa é para isso mesmo, tá? Então, mais uma vez, agradeço a vocês. Espero que vocês gostem, né? Reforce aí, mande para os amiguinhos, né? Para as pessoas que possam fazer diferente, né? Porque às vezes a gente assiste algo, faz a diferença para a gente, mas pode fazer a diferença para outras pessoas também. Então, encerro aqui o 5º episódio do Empreendicast.